Olá pessoal, tudo bem? Para o vídeo de hoje eu separei uma reflexão que envolve 4 obras, 3 obras de Clarice e um livro de uma escritora brasileira de Recife, natural de Recife, que atualmente reside em Londres, na Inglaterra. Eu não me lembro qual é a cidade. O nome dela é Marta Barbosa Stephens. E a obra que eu escolhi para apresentar a minha reflexão é Desamores da Portuguesa, um livro de 2018 da Marta. A Paixão segundo GH, um conto de Clarice intitulado Devaneio e Embriaguez de uma Rapariga e uma crônica de Clarice intitulada A Explicação Inútil, ou A Explicação que Não Explica. Esse texto foi publicado com esses dois títulos, essa variação entre esses dois títulos. Então, o conto Devaneio e Embriaguez de uma Rapariga uma personagem, uma portuguesa, né, que reside no Rio de Janeiro, toma uma bebedeira e a partir daí ela começa a fazer algumas reflexões, alguns questionamentos sobre a sua vida íntima, a sua vida pessoal, a sua vida conjugal. É um conto que trata de um tema sério, mas tratado com alguma leveza e com certa graça, devido ao fato de a narradora do conto de Clarice adotar o vocabulário e a moda de falar de Portugal. E aí, então, aquilo é apresentado com um certo humor. Eu vou ler primeiramente um trechinho do conto, e aí aos poucos eu vou fazendo as conexões que eu separei para apresentar para vocês hoje. Eu vou ler o primeiro parágrafo do conto para ilustrar isso que eu quero dizer. Pelo quarto, parecia-lhe estarem a se cruzar os elétricos. É o Rio de Janeiro, é o tempo dos bons. A estremecerem-lhe a imagem refletida. Estava a se pentear vagarosamente diante da penteadeira de 3 espelhos. Os braços, brancos e fortes, arrepiavam-se à frescurazita da tarde. Os olhos não se abandonavam. Os espelhos vibravam, ora escuros, ora luminosos. Cá fora, de uma janela mais alta, caiu à rua uma cousa pesada e fofa. Se os miúdos e o marido estivessem à casa, já lhe viria a ideia que seria descuido deles. Os olhos não se despregavam da imagem. O pente trabalhava meditativo. O roupão aberto deixava aparecerem nos espelhos os seios entrecortados de várias raparigas. Esse primeiro parágrafo o espelho tripartido já mostra uma espécie de multiplicação ou fragmentação de um eu que até então estaria uno. Mas essa é uma problematização profunda que pode ser trabalhado a partir da linguagem nesse conto, que é um conto muito rico, embora pouquíssimo conhecido e pouco trabalhado. Então tem aqui essa portuguesa e esse momento de revelação a partir de uma bebedeira, uma epifania decorrente de uma bebedeira, né? E o cenário é o Rio de Janeiro, como a gente viu. A Marta Barbosa, com o livro Desamores da Portuguesa, tem também a história de uma portuguesa vivendo no Brasil e enfrentando uma situação de inadaptação. Ela casou com um brasileiro, vem para o Brasil, mas ela não consegue se adaptar, ela não está confortável nessa realidade brasileira, né? Ela tem, inclusive, explicitamente contrariedades que aparecem na obra com relação ao Brasil, com relação à violência no Brasil, enfim, o samba. Ela fala de várias coisas em que ela não gosta. Mas desse ponto do livro da Marta, que é um livro que eu recomendo pelas razões da própria obra e não apenas pelo que eu estou destacando de conexões aqui com a Clarice, a conexão aqui com a Clarice é a presença de uma barata.
E daí eu passo então para A Paixão Segundo GH. A Paixão Segundo GH, que é uma obra em que o início, o desencadear do conflito se dá pelo enfrentamento da protagonista com uma barata. Ela vai ao quarto da empregada, na ausência da empregada, e se depara com uma barata. Então aí acontece toda a história, que é uma história incrível, né? E falarei sobre esse livro em outro momento, A Paixão Segundo GH. Mas é a barata o objeto desencadeador de toda uma viagem íntima que gera uma epifania, uma revelação interior para a personagem. Pois a Marta Barbosa tem essa barata, uma barata que aparece num momento em que ela está com um conflito bastante forte sobre o casamento, sobre viver aqui no Brasil ou não, e é essa aparição da barata que acontece praticamente que leva a personagem a tomar a sua decisão. Então eu vou ler só um trechinho que é onde aparece a barata de Desamores da Portuguesa, né, que eu estou fazendo uma conexão com o livro de Clarice, com A Paixão Segundo GH. Então, o bebê adormeceu, a cena é no quarto, a portuguesa está com o seu bebê, a cidade é São Paulo. E ela diz assim: o bebê adormeceu, mas ela continuou ali. O silêncio não combinava com um quarto infantil. Conseguiu sentir o estado desesperador das coisas. Tudo parecia contido à força ao seu redor. E antes que entendesse de que o vazio era feito, ela percebeu algo mover-se na sombra escura debaixo do berço. A portuguesa segurou a respiração, tentou não se mexer e aprofundou o olhar na escuridão. Mais um movimento e ela pôde enxergar uma barata, grande e avermelhada, ameaçadora. Ela sabia o que fazer: levantar em busca de um chinelo, o seu próprio deixado na porta do quarto, ou qualquer outra coisa pesada o suficiente para esmagar e ouvir os estalos, para não restar dúvida sobre o fim daquele ser abominável. Fez isso milhares de vezes em sua vida. Faria outras milhares se continuasse morando em São Paulo, onde há mais baratas que gente feliz. Esse trecho, então, é para mostrar a importância da barata como um processo ou como um objeto desencadeador de uma mudança ou de uma decisão importante, né, de uma revelação. Então, a conexão entre a obra de Clarice, a obra de Marta e de Clarice, é dessas coisas que a gente trabalha como, puxa, eu estou lendo isso aqui e essa barata aqui tá funcionando dessa maneira, né? Então, não sei se Marta teve esse pensamento sobre a obra da Clarice, mas a barata da Marta e a barata da Clarice, elas funcionam como dispositivos para uma mudança, para uma revelação e, na sequência, uma mudança. A relação da portuguesa, de Clarice e de Marta, é que são mulheres que estão vivendo ambas no Brasil e ambas não estão felizes, né? Então, isso é uma outra ponte. E eu faço esse destaque porque esse recorte pertence a um trabalho que eu estou realizando para outra atividade, que é o meu pós-doutorado sobre a representação de portugueses na literatura de escritores brasileiros, né? Então, dentro do corpus eu uso essa obra da Marta e eu uso o conto de Clarice Lispector. E sobre o conto de Clarice Lispector, eu volto agora a um outro aspecto que eu já abordei sobre um outro conto, que é a maneira como Clarice
reflete ou comenta sobre a sua própria ficção nas suas crônicas. Então eu tenho aqui o trecho de uma crônica em que ela fala sobre esse conto, Devaneio e Embriaguez de uma Rapariga, em que ela destaca justamente essa questão da linguagem, né? E do bom humor, que eu destaquei, que é uma coisa que nós percebemos ao ler o conto. E ela diz assim: Clarice, não é fácil lembrar-me de como e por que escrevi um conto ou um romance. Depois que se despegam de mim, também eu os estranho. Não se trata de transe, mas a concentração no escrever parece tirar a consciência do que não tenha sido o escrever propriamente dito. Alguma coisa, porém, posso tentar reconstituir, se é que importa e se responde algo que me foi perguntado. De Devaneio e Embriaguez de uma Rapariga, sei que me diverti tanto que foi mesmo um prazer escrever. Enquanto durou o trabalho, estava sempre de bom humor diferente do diário. E apesar de os outros não chegarem a notar, eu falava à moda portuguesa, fazendo, ao que me parece, experiência de linguagem. Foi ótimo escrever sobre a portuguesa. Então, aqui mais uma vez para confirmar que a leitura das crônicas de Clarice sempre serão um bom caminho para nós nos aprofundarmos na compreensão da sua ficção, a compreender a sua ficção. Então, destaco essas duas coisas hoje, esses dois aspectos: a relação entre outros autores e a ficção de Clarice, e a relação entre suas crônicas e a sua produção contística ou, enfim, ficcional. Por hoje era isso que eu organizei para apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram desse conteúdo, não esqueçam de deixar o seu like, é importante para mim. E também que se inscrevam no canal e acionem o sininho de notificações. Assim, toda vez que eu publicar um novo vídeo, você será notificado. Era isso por hoje. Muito obrigada.